Meu pai, pastor Almiro Teodoro da Silva, saiu da cidade de Campos, no Rio de Janeiro, aos 38 anos de idade. Foi trabalhar em uma companhia de engenharia lá no estado de Rondônia, na reconstrução da estrada de ferro Madeira Mamoré. Chegando lá, ele conheceu a minha mãe, a irmã Abigail, filha do diácono João Cantanhede de Lima e da irmã Maximina, que é a minha avó. Eu levo o nome dela. Meus avós foram um dos primeiros membros da Igreja Assembleia de Deus em Porto Velho, na Avenida José de Alencar, que na época era pastoreada pelo pastor Leonardo Luz. Depois que meus pais se casaram, eles foram morar em Guajará-Mirim. Meu pai foi pastorear a igreja de Guajará. Fica na divisa da Bolívia com o Brasil. Um lado do rio é Guajará-Mirim e do outro lado Guaiará-Mirim, porque já é a Bolívia. E nessa cidade nasceu meu irmão mais velho, Almiro Júnior. De lá de Guajará-Mirim, eles foram para Limoeiro do Norte, no Pernambuco. Lá nasceu o meu irmão, Natan, meu segundo irmão. Depois foram para Recife, onde ficaram em um seminário teológico presbiteriano, Seminário Israel Queiros. Pasmem vocês, mesmo meu pai sendo um pastor da Igreja Assembleia de Deus, ele fez 3 anos de seminário presbiteriano. Prezava muito pela palavra. De Recife, meus pais foram para Brasília, onde nasceu minha irmã Débora, a minha irmã mais velha. Ela é especial. A Débora é um milagre de Deus. Quando ela nasceu, ela era toda aleijada. Ela não andava, não falava, até os 3 anos de idade. Tinha a boca, o nariz, os olhos, tudo torto. A coluna cervical dela não se firmava. E meus pais começaram a orar e falaram com o Senhor que o Senhor a curava ou o Senhor a levava. E foi o que aconteceu. O Senhor a curou daquelas deficiências que ela tinha. Um certo dia, a minha mãe estava na cozinha com a Débora e, de repente, ela gritou ao meu pai: Almiro, vem ver, a Débora está sentada. Quando meu pai chegou na cozinha, para surpresa dele, a Débora estava sorrindo, sentada na mesa, com os olhos, o nariz, a boca, todos perfeitos. Para a glória de Deus, eles glorificaram e agradeceram o nome do Senhor. Inclusive, o testemunho da Débora foi colocado na Seara, no Mensageiro da Paz, que era um jornal oficial da CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. De lá de Brasília, meus pais foram desafiados a fazer a obra de Deus lá no estado do Amazonas, uma cidade chamada Tefé, onde não tinha nenhuma igreja evangélica na época. Tudo na cidade, hospital, rádio, escolas, era tudo organizados e comandados por padres e freiras, nessa cidade chamada Tefé. Então meus pais aceitaram o desafio e eles foram para Tefé. Ao chegar lá nessa cidade, eles começaram a dirigir culto nas esquinas, na sala da casa deles, convidavam as crianças para ir aos cultos. Fizeram ali um grande trabalho. De repente, os pais dessas crianças começaram a sentir a diferença do comportamento dos filhos.
porque a palavra de Deus já estava sendo semeada e estava dando fruto no coração dessas crianças, porque eles eram uma população indígenas. Muitas pessoas ali aceitaram Jesus. Aconteceu nessa cidade um evento muito importante dentro da minha casa. Foi muito especial para que muitas vidas se rendessem ao Senhor e alavancasse a fundação desse trabalho na cidade de Tefé, no Amazonas. Meu irmão Natan, ele foi acometido por uma enfermidade chamada meningite, e essa enfermidade deixou ele bastante abatido, ficou muitos dias sem comer. A infecção era muito grande, a ponto de ele vir a falecer nos braços da minha mãe. Quando os meus pais a igreja começou a orar para que Deus confortasse o coração dos meus pais, porque ele já havia perdido toda a pulsação, os batimentos cardíacos. De repente, o Natan abriu os olhos e pediu leite, falou que estava com fome. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado na minha casa. Nessa cidade, até padre e freira aceitaram Jesus. Quando meu pai saiu da cidade de Tefé, eles deixaram uma igreja construída com mais de 200 pessoas congregadas, com muitas crianças, com vários membros, departamentos. Meu pai foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Tefé, no Amazonas. Esse testemunho está inserido no livro História das Assembleias de Deus no Brasil, aquele da capa branca, que traz Gunnar Wingre e Daniel Berg na capa, na página 106. Hoje, o meu irmão Natan, que morreu e ressuscitou, ele é pastor da Igreja Missão Ágape, aqui na cidade de Viana, em Vitória, Espírito Santo.